ode, né, a, a mulher, né, a mulher cristã, a importância da mulher, né, através dessa figura, né, que nos é apresentada, né, por Paulo, né, e por Lucas nos Atos, né, que é a Lídia, né. E aqui o padre Rosner aproveita isso, né, para traçar toda uma história, né, da importância da mulher, né, no início do cristianismo, né, e tecer os comentários devidos, né, sobre a mulher, né. Então, a linha aqui, ó. Só comentário. Estava vendo sobre Rubens na sinagoga, perseguindo São Paulo, e sua mulher desprezou Rubens, né? E se fez viúva por tudo que se estava fazendo. Ela, forte, ficou pobre e aceitou tudo. A Cristina. Querem protagonismo. Querem liderança e poder, ou seja, querem esculhambar a ordem. Exatamente. A ideia da mulher que reza e age discretamente é considerada como obscura. Exatamente. Né? Orgulho católico feminino. 17 de maio, instituído o dia. Isto mesmo. Falar disso quer dizer, foi belíssimo o texto do padre Rosner aqui, né, para nos alertar, né. Ana Paula levantou a mãozinha aí. Diga, Ana Paula. O padre Daniel Pinheiro, do IBT, citando o cardeal Newman, diz que estudar a história é se tornar católico, pois a gente vê a atuação da igreja e a mão de Deus por trás. Foi assim que ele se converteu, né? Foi assim que ele veio da igreja anglicana. O cardeal Newman, ele fundou um movimento, né? Um movimento muito que teve muita repercussão, né, no século XIX na Europa, o movimento de Oxford, que era o seguinte: nós vamos estudar história porque nós estamos achando que a igreja anglicana virou uma bagunça danada. E nós queremos fazer o seguinte: nós queremos voltar à igreja anglicana para o verdadeiro cristianismo, porque a igreja anglicana saiu dos eixos, etc, etc. Só que é o seguinte, nesses estudos, né, o que ele descobriu foi o seguinte: aquela igreja que eles queriam que fosse ligada ao cristianismo primitivo, etc, etc, já existia. Chamava Igreja Católica Apostólica Romana. Foi assim que ele converteu uma geração inteira, né, de anglicanos no século XIX para a Igreja Católica, né? Inclusive é o padre Frederick Faber, né? É exatamente isso. O nosso problema é que a gente não conhece história, né? A verdadeira história. E nós só conhecemos história mentirosa, né? História. E, por exemplo, essa conversa fiada, né, de que só agora, né, com o feminismo, com esses movimentos dessas verdadeiras mulheres demoníacas do século XX, né, tipo Margaret Sanger, é que a mulher conseguiu a liberdade que ela queria. Nossa, isso é conversa fiada, né? Veja só a figura de Lídia, né? No paganismo, isso era no paganismo, né? Mulher riquíssima, mulher que tinha enfim, as mulheres participavam da vida pública, né? Participavam
da escolha dos cônsules, participava, enfim, nos lugares onde havia essas possibilidades, né? Ela tinha uma posição de destaque social, né? Obviamente, tudo. Né? Então a Juliana querendo instituir o dia 17, né? Belíssimo. Exato. Veja um pouco isso pelo material da Giovana. Que material da Giovana? Eu não sei. Mulheres empoderadas as de hoje. Pois é, empoderadas não sei de que poder, né? Lídia foi a 5ª coluna da igreja, no melhor modo. Fenomenal. Hoje está difícil para você e para o Felipe. Nós estamos em profunda minoria aqui, eu e o Felipe. Não, mas eu já falei várias vezes para vocês, né? Eu acho assim. E isso não sou eu que falo, né? Isso é a igreja que fala, né? A mulher é o centro da civilização. O homem não consegue fazer isso, mas de jeito nenhum. Né? O homem consegue fazer um som de coisa, muitas delas inúteis. Mas isso ele não consegue fazer. Né? Ele não consegue. É por isso, né, que todo o movimento revolucionário que já houve na face da Terra, o primeiro alvo do movimento revolucionário são as mulheres. Né? Isso fica claro no estudo da história, né? Que para você desestruturar uma sociedade, você precisa desestruturar primeiro a mulher. Ela precisa enlouquecer primeiro para depois a sociedade enlouquecer. Né? Não dá para você liderar um movimento revolucionário de sucesso se você focar só no homem. Porque o homem ele não tem esse poder. Porque isso é o poder mesmo. É da natureza da mulher esse poder centralizador social. Então, se você não despirocar as mulheres, se você não torná-las completamente malucas como hoje elas estão, o homem é tão incapaz. O homem, nesse aspecto, né, o homem é incapaz, inclusive, de desconjuntar a sociedade. Quem é capaz de fazer isso são as mulheres. E por isso que hoje o foco, tem 300 anos isso, 400 anos, o foco é a mulher. Né? Se vocês lerem o Libido Dominante, vocês vão entender perfeitamente por que o foco é a mulher e por que é importante centralizar nela para desfocar toda a sociedade. Né? Desde Eva, claro. Desde Eva. Se a serpente oferecesse a maçãzinha lá pro Adão, ele nem passaria para frente o assunto. A Eva nunca ficaria sabendo que existia uma serpente e que ofereceu para. Então, assim, esse foco na mulher é o foco do paraíso mesmo, né? Da primeira serpente, porque ela sabia que se ela convencesse Eva, Adão ia junto. Não tem jeito. O homem não tem essa força, não. Então, isso é uma coisa da natureza. E isso não vai mudar nunca. Porque é feito por Deus e está entranhado na natureza feminina e masculina. Né? Isso, enfim, está aí e não vai mudar. Né? E por isso é que se uma sociedade esquece dessa característica da psicologia que está embutida em nós, né, homens e mulheres, nenhuma sociedade se forma, se organiza, né, se não for nesses termos, né, em que a mulher tem um papel, né, que é central,
A mulher tem um papel que é central na estabilidade social e o homem tem os outros papéis. Quer dizer, nós somos profundamente desiguais, justamente para dar certo as coisas na sociedade humana, né? E o quinhão mais importante é o da mulher, né? Mas as mulheres querem outras coisas, né? Hoje em dia elas não querem assumir a parte mais importante, porque exatamente historicamente essa parte mais importante ela não aparece, né? Ela não aparece, ela é uma espécie de trabalho secreto, né? Para o bem social. Então, como elas querem aparecer, né? E não é o caso de uma mulher, como a gente viu aqui a Lídia, né? Não é o caso dela não ter um papel social relevante, não. Ela ter este outro papel, além do papel social relevante, e esse outro papel é o papel de centralizar o homem, os homens, nos seus devidos lugares, né? Juliana está assim, confesso que estou até meio em choque. Essas duas páginas que lemos hoje transformam completamente o espírito moderno revolucionário se houver uma pitada de honestidade. Não. Vide a vida de Maria, cuidando do Senhor. Pois é, claro. Todas as mulheres fortes que vocês encontram na história, inclusive no paganismo, porque Lídia veio do paganismo, né? Ela já era uma mulher forte, mesmo antes da conversão. Mas Juliana, assim, todo o movimento revolucionário, veja bem, por exemplo, o que o Lutero fez, a primeira coisa que o Lutero fez foi mandar emissários nos mosteiros femininos para arrancar as monjas de lá. Eles arrancavam as monjas dos mosteiros femininos à força. À força. Tá certo? E faziam-nas casar com padres apóstatas. Tá certo? Justamente para destruir essa imagem da mulher. Ele próprio foi casado com uma freira, né? Então, assim, isso só para demonstrar, né, que assim, as mulheres, por exemplo, um dos livros mais influentes da Revolução Francesa, escrita pelo Diderot, foi um livro sobre uma religiosa, sobre uma mulher que estaria num mosteiro presa, obrigada a ficar lá. E isso, assim, acendeu povoou todo o imaginário dos revolucionários franceses, ao ponto dos revolucionários invadirem os mosteiros femininos, abrirem as portas e ficarem esperando que as monjas saíssem, porque elas estavam lá presas. Quando eles viam que as monjas ficavam lá, eles olhavam para o outro e falavam: não estou entendendo. Essas moças podem sair daqui agora que as portas estão abertas e elas continuam aqui? Porque eles estavam na cabeça a figura da religiosa do Diderot. É uma coisa impressionante. A Juliana está com a mãozinha levantada aí. O meu choque, na verdade, é perceber tudo isso daí, que é perceber essa grandeza da mulher na obra salvífica, e isso foi camuflado, foi sujado, né? Isso dessa forma aí que o senhor está colocando. E assim, a gente aprendeu tudo ao contrário, né? A gente, o choque é um choque positivo, né? Não é um choque de falar, não, é um choque positivo de ver que verdadeiramente essa beleza e esse poder feminino que existe e que ele foi virado ao avesso. Pelos revolucionários. Porque se nós que somos mais velhos, se nós voltarmos a visão para o passado, nós vamos identificar
na nossa família. As mulheres que deram estabilidade para as nossas famílias, que ainda dão. Não é difícil saber disso. E não é difícil também apontar as mulheres que, por desvario, desestabilizaram as famílias. Tá certo? Assim, isso é uma coisa, é uma lei natural, assim, imutável. Essa estabilidade que as mulheres dão para a sociedade, porque veja bem, eu não estou nem dizendo para a fé, eu estou indo mais longe. A mulher estabiliza a sociedade. A sociedade. Uhum.